Que Deus os abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, hoje iremos abordar o capítulo 24 do livro Mensagem de Renovação, cujo título é Bem e Mal Sofrer. Quando o irmão Jerônimo escolhe esse título para o capítulo 24, Bem e Mal Sofrer, ele nos reporta ao Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, que estão no capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 7, como eu já comentei aqui com vocês, nós encontraremos o Sermão da Montanha. E no capítulo 5, logo no início, Mateus nos traz as bem-aventuranças que o Cristo nos trouxe. Essa bela mensagem de Jesus. E no capítulo 5, versículo 4, nós encontraremos essa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Irmão Jerônimo nos convida a essa reflexão, bem e mal sofrer. Então, não é que a gente deva buscar a dor, deva buscar sofrimento, né, para evoluir, não, de forma alguma. A gente precisa entender essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, essa bem-aventurança, que irmão Jerônimo nos traz também no capítulo 24 do livro Mensagem de Renovação, bem e mal sofrer. Como bem e mal sofrer? A gente precisa saber lidar com a dor e com o sofrimento. A gente precisa aprender com a dor e com o sofrimento. Já que a gente não aceitou o convite do Pai de aprender pelo amor, porque Deus só nos convida pelo amor. Então, já que a gente não aceitou esse convite, continuou buscando, batendo nas portas erradas, cometendo os equívocos, já que ainda nós somos espíritos inferiores, nós vamos aprender pela dor. Poderíamos ter aprendido pelo amor, porque Deus só nos convida a aprender pelo amor. Mas, diante das nossas dificuldades, da nossa inferioridade, dos nossos maus hábitos, vícios que ainda a gente ainda alimenta, nós terminamos aprendendo pela dor. Mas não é só o buscar a dor, não é só se livrar da dor, não. O convite que Jesus nos deixa aí, dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é dizer que essa dor, esse sofrimento, os obstáculos, as dificuldades, eles vão passar. Mas para que eles passem, é necessário que a gente aprenda durante o processo da dor, do sofrimento, durante os obstáculos e as dificuldades, a gente aprenda com esse processo. A gente aprenda a lição para não precisar passar novamente por aquela lição. Então, passando por ela, superando a dor, o sofrimento, os obstáculos, as dificuldades, a gente encontra o consolo, que é a grande proposta do Cristo exatamente é essa. A gente encontrar esse consolo. E é por isso que irmão Jerônimo, lembrando uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na Instrução dos Espíritos, no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, irmão Jerônimo vai nos lembrar logo no início, no primeiro parágrafo, um trechozinho dessa Instrução dos Espíritos, que é do Espírito Lacordaire, quando ele nos fala, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé diante da dificuldade, da dor, do sofrimento, dos obstáculos, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, que é Pai, que é amor, que quer o nosso bem, que não quer o nosso mal. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Depois da dor e do sofrimento virá o quê? O consolo, como diz Jesus no Evangelho de Mateus. Então, é saber lidar. É esse convite que irmão Jerônimo nos faz, relembrando o convite que Jesus nos fez lá atrás, a aprender com o processo, com as dificuldades, para que a gente possa superar.
e superando, como ele dizia, né? Aqueles que o buscavam para curá-lo, para obter a cura. Não. Ele dizia: a tua fé te curou. Vai e não peques mais para algo pior não te acontecer. Então, aprendendo a lição, a gente não precisa mais passar por aquelas provas, por aquelas dificuldades. E se passar, a gente vai lidar com elas de uma forma diferente, mais tranquila, equilibrada, porque a gente já tem esse conhecimento. Agora, não volte a errar, não volte a cometer os mesmos erros, para que coisa pior não te aconteça. Olha o alerta que o Cristo faz. Fazia naquela época as pessoas que o buscavam para curá-los, e aí ele chamava a atenção que era a fé das pessoas, era a transformação, era o processo de mudança delas que tinha gerado a cura. Então, já que ela conseguiu superar aquelas dificuldades, aqueles obstáculos, que ela buscasse a vigilância, a oração, para não voltar a cometer os mesmos erros, para exatamente coisa pior não acontecer, né? Então, irmão Jerônimo, nos relembrando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lacordaire, na Instrução dos Espíritos, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele vai nos falar: quem estiver em comunhão com a vontade do Pai, o mal jamais poderá atingir. Então, se a gente está se esforçando, buscando vivenciar a vontade do Pai, significa o quê? Vivenciar as leis de Deus, seguir as leis de Deus, não infringir as leis de Deus, pelo menos se esforçar para isso, o mal não vai nos atingir. Os espíritos responderam a Kardec que nós só sofremos, só vivenciamos a dor e o sofrimento porque nós ainda infringimos as leis de Deus. É isso que o irmão Jerônimo está nos alertando aqui. Como conhecedor dos ensinamentos morais do Cristo, como conhecedor da doutrina espírita, o irmão Jerônimo está nos alertando. Quem estiver em comunhão com a vontade do Pai, quem estiver se esforçando de vivenciar as leis de Deus, o mal não vai nos atingir. A gente vai aprender pelo amor e não pela dor. Mas se a gente continuar infringindo as leis de Deus, é a lei de causa e efeito. Poderíamos ter aprendido pelo amor. Infringindo as leis de Deus, vamos ter que aprender pela dor. E não responsabilizar ninguém, nem a Deus, nem a ninguém. A cada passo, siga confiante. Olha a fé que é deixada aqui, que é reforçada aqui por irmão Jerônimo. Essa fé, essa confiança que Jesus também nos convida a termos, acima de tudo, em Deus, essa confiança em Deus, que é Pai, que é amor, que quer o nosso bem, não quer o nosso mal, a gente precisa confiar nele. Precisamos, claro, das orações, fazermos as nossas orações, mas além das nossas orações, nós precisamos também confiar em Deus. Não basta só orar. É necessário orar, mas confiar. A prece é um apoio, nos fortalece. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva, não uma fé cega, uma fé raciocinada, uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos diz que não coloca fardo pesado em ombros fracos. É isso que a gente aprende? Então, se aquela, se aquela prova, aquele obstáculo, aquela dificuldade, aquela dor, aquele sofrimento aparece no nosso caminho, fomos nós mesmos que colocamos. Porque, como eu disse anteriormente, poderíamos ter aprendido pelo amor, porque Deus nos convida pelo amor. Mas não aprendendo, não aceitando o convite para aprender pelo amor, nós estamos infringindo as leis de Deus. Então, vamos ter que passar
por esse processo de dor e sofrimento. Vamos ter que aprender pela dor e pelo sofrimento. Aquela lei de causa e efeito. É a semeadura. É livre, mas a colheita é obrigatória. Mas Deus é tão misericordioso e bom que nos dá a reencarnação, nos dá sempre a oportunidade de estarmos sempre buscando reaprender, né? Então, precisamos ter essa confiança. Confiar em Deus, buscar nossa prece, nossa oração, mas isso apenas como é colocado não basta. Precisamos confiar em Deus, que Deus é justo, soberanamente justo e bom. Então, Ele não coloca fardos pesados que a gente não possa carregar. S- Nós precisamos entender que a reencarnação não tem caráter punitivo, tem caráter educativo. Essas dificuldades que aparecem, os obstáculos, é para que a gente aprenda com eles, aprenda com a dor, aprenda com o sofrimento, já que a gente não aprendeu pelo amor, para que a gente possa evoluir, crescer espiritualmente. E não necessite mais passar por aquelas provas, por aquelas dificuldades, por aquela dor, por aquele sofrimento. Irmão Jerônimo continua: não olhe o passado, mas triunfe no presente para ter um futuro brilhante. É não ficar preso ao passado. O erro que nós cometemos no passado, se a gente ficar preso a essa culpa, a gente não evolui. É aprender com esses erros, para que a gente não volte a cometer esses erros no presente, para a gente poder construir um futuro melhor, um futuro brilhante, porque o presente nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos no passado. Então, se estamos colhendo frutos amargos hoje, é porque semeamos esses frutos amargos ontem, no passado. São frutos dos nossos erros. Mas ao semearmos hoje, busquemos semear frutos bons para colhermos no futuro, como diz o irmão Jerônimo, frutos bons. Para ter um futuro brilhante, é necessário semearmos o bem hoje, no presente. E aí ele finaliza: bem dizendo a vida, você haverá de marchar de forma equilibrada, equilibradamente no caminho do bem. Olha que maravilha, bem dizendo a vida, praticando o bem, não reclamando. Não adianta reclamar. O capítulo para lembrar, bem mal sofrer. Nós somos espíritos ainda inferiores, estamos no planeta de provas e expiações. Não é por acaso que nós passamos por esses processos de dor, de sofrimento, pelos obstáculos, pelas dificuldades, porque por sermos inferiores ainda, espíritos imperfeitos, nós não aceitamos de imediato o convite pelo amor. Que a gente alimenta o mal ainda dentro da gente, o egoísmo, o orgulho, os maus hábitos, os vícios. A gente se compraz com esses vícios, maus hábitos, então temos que aprender pela dor e pelo sofrimento, diante das dificuldades, obstáculos, mas não, jamais desistir, mas se esforçar cada vez mais em vivenciar e praticar as lições de Jesus, vivenciar e praticar o bem, porque quando a gente bem dizer a vida, agradecer a reencarnação, que é uma bênção de Deus, que é Pai, que é amor, volto a frisar, que não quer o nosso mal, quer o nosso bem. Por isso ele nos dá a bênção da reencarnação, que não tem caráter punitivo, mas sim caráter educativo. Nós haveremos de marchar de forma equilibrada no caminho do amor, do bem, da boa convivência, da solidariedade, da fraternidade, com a grande família, com a nossa grande família universal, já que todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos. Então, quem gostou, compartilhe, comente, dê o seu like. Que a paz, amor, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.